casa na rocha, sobre a rocha do amor. Vocês construíram a história com a bênção do Senhor. Por isso chegou esse dia. Boa tarde, meu irmão, minha irmã ouvinte. Construir a casa, vocês construíram a casa sobre a rocha do amor. E quando a gente fala amor, muita gente pode achar que se trata apenas de um sentimento vazio, de uma coisa nostálgica, né? Mas o amor exige compromisso, é amor exigente. Amar significa permitir que a vida aconteça, né? Através do amor é que a vida é construída, é respeitada, é acolhida. Então o amor é rocha firme. E o Evangelho é exatamente esse recado, né? Do amor de Deus, pela palavra de Jesus Cristo. Nós acolhemos a todos vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Vamos então abrir nossos corações para acolhermos essa palavra, essa rocha firme. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Mateus, capítulo 9. Aliás, nós estamos hoje na quinta-feira, Mateus, capítulo 7, versículos 21, e depois continua nos versículos 24 a 27. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que põe em prática a vontade de meu Pai que está nos céus. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem prudente que construiu e as põe em prática, né? Não as põe, que as põe em prática, é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos deram contra a casa, mas a casa não caiu, porque estava construída sobre a rocha. Por outro lado, quem ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, é como um homem sem juízo que construiu sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, os ventos sopraram e deram contra a casa, e a casa caiu, e sua ruína foi completa. Palavra da salvação. Meu irmão, minha irmã, esse texto faz parte do finalzinho aí do capítulo 7 de Mateus, lembrando que do capítulo 5 ao 7 é o sermão da montanha, que começou com as bem-aventuranças, né? Os ensinamentos de Jesus, as orientações que Jesus passou aos discípulos, né? Para que a vida fosse viável. Orientações para a caminhada, orientações práticas. Né? Ele lembra que ele, vendo as multidões, Jesus subiu ao monte, sentou-se, autoridade, né, de quem ensina, e aí começa
as bem-aventuranças, a falar de felicidade, mas não uma felicidade etérea, fora da realidade, né? Uma felicidade que começasse pela vida das pessoas, dos simples, dos pobres, dos mansos, dos humildes, enfim. É uma coisa muito prática, né? E o Evangelho de Mateus todo é voltado para essa direção, algo prático. Lembrem-se que o Evangelho de Mateus foi escrito na década de 80, por aí, e nessa época, o povo que aguardava a vinda, a volta de Jesus, estava desanimado, né? Achando que estava demorando, perdendo o gosto pela fé. Às vezes, quando a fé fica muito fantasia, e essas fantasias, fantasia, né? Não é realidade. E aí, quando aquilo não se cumpre, a pessoa fica desanimada, perde a fé. Ah, isso não compensa, não, isso tudo é ilusão. Jesus não vai voltar, o reino que nós esperamos para ser restaurado, esse reino não vai acontecer porque Jesus não vai trazer um reino novo para nós. Tudo está do mesmo jeito. Então Mateus traz o povo para a realidade, né? O Evangelho traz o povo para a realidade. Vai depender de vocês. Vai depender da fé, do compromisso que vocês têm com Jesus agora. E Ele é capaz, sim, de trazer esse novo reino, esse novo tempo. Nessa chave de compreensão que esse texto se insere, né? Jesus falando aí em forma de parábola, né? do homem prudente e do homem insensato. Aquele que constrói a sua casa sobre a rocha e aquele que constrói a sua casa sobre a areia. Casa aí no sentido, constrói a sua vida, constrói a sua realidade, constrói os seus sonhos, constrói, sei lá, toda a sua vida construída em cima disso. E nós temos que tomar muito cuidado, gente. Viu? Porque quem constrói a sua realidade, a sua vida, em cima de coisas que não são da vida, depois, como diz o povo muito claramente aí, vai chorar na cama que é lugar quente. Não vai culpar ninguém, não. Reclamar de quê? De quem? Todos nós recebemos frutos daquilo que plantamos. Nada, viu? Não fique aí na ilusão, achando que nada tem consequência, que eu posso levar a coisa empurrando com a barriga e que não tem. Tem consequência, sim. As coisas boas têm consequências positivas, têm frutos positivos, porque senão, para que eu ia fazer o bem? Se eu não vou colher nada, se aquilo vai ficar a mesma coisa. Não. O bem tem influências positivas, resultados positivos. O mal também tem influências e resultados negativos, não é? E como eu sempre digo, as pessoas têm muita mania de culpar os outros, né? É fulano. A gente na verdade, está sempre em busca de um culpado para as derrotas da gente. Fulano é que fez isso, ciclano é que fez isso. Mas a pessoa, às vezes, não é capaz de analisar as suas próprias buscas, né? A natureza dessas buscas, a qualidade dessas buscas.
onde a pessoa se apoia para ser feliz, para conseguir as coisas. Aí depois, quando tudo desaba, quem vai ser culpado? É quem constrói a casa, a realidade de vida, em cima de areia. Qualquer tempestade derruba. Vem o vento, veja aí que no texto, as intempéries aí, né? A ação do tempo, a chuva, as enchentes, os ventos, foram os mesmos, tanto para um quanto para o outro. Não é? Mas por que que uma casa caiu e a outra não caiu? A diferença não está nas intempéries, não está nessas ações. A mesma coisa, gente. Por que que tem gente que cai e tem gente que continua? Mas a vida não é a mesma para todos. As ventanias, não é? As chuvaradas, as enchentes da vida não são os mesmos para todo mundo. Todos nós não vivemos, nós estamos vivendo no mesmo mundo, com as suas mesmas dificuldades. E por que tem gente que é facilmente derrotada e tem gente que não é? Porque a sua vida, a sua realidade, aqueles que não são derrotados, né? A sua realidade está construída sobre a rocha. Nada derruba. Ninguém pode dizer assim, mas a ventania que bateu sobre a minha casa foi mais forte do que a ventania que bateu na casa do outro. Não. As ventanias foram as mesmas, as chuvas as mesmas, as enchentes as mesmas. A casa que foi construída no lugar errado. E aí, meu irmão, minha irmã, cuidado, viu? Cuidado, eu sempre falo isso aqui. Fé não é alegoria. Fé não é palavrinhas de efeito. Nada disso resolve. Ficar aí colocando essas coisas. É tão bonitinho, né? Todo mundo escreve tão bonito, né? Ô, gracinha. Mas não se trata de falar bonito. Não se trata de ter conhecimentos também. Se trata de colocar em prática. Não adianta ficar dizendo, Senhor, Senhor. Isso não vai garantir a entrada de ninguém no reino dos céus. Porque o céu não vai reinar. O que é do alto não vai reinar. A pessoa fala coisas, ela não vive coisas. Eu tenho sempre falado isso aqui. A coisa que me move é realidade. Eu gosto muito de realidade. Não é? Não, não adianta querer fazer carinha de anjo, mostrar alguma coisa que não é. Nada disso. Nada disso vai resolver, nada disso vai fortalecer a vida da gente. Não são as impressões que a gente passa para os outros. É a verdade que a gente vive. E a verdade, como disse aquela música do Padre Zezinho, a verdade é bem maior. E a verdade fala. Eu posso mentir para um tanto de gente, mas para mim não tem como mentir, porque eu sei onde eu estou construindo a minha vida. Eu tenho consciência disso. E quem não tiver consciência é porque é doente. É escolha, não é? Então, esse evangelho, ele é muito oportuno para trazer a gente para a realidade. Não adianta dizer Senhor, Senhor, mas aquele que põe em prática. E esse que põe em prática já sabe que não precisa falar muito, é preciso viver. Tem hora que a gente dá a impressão que tudo vai desabar, né?
Mas é nesse momento é que a fé tem sentido. Mas é uma fé que leve a compromisso. Mais uma vez eu digo, não é fé, eu vou ter fé porque alguma coisa milagrosa vai acontecer. Não. O milagre acontece sempre. O milagre está entranhado no hoje, no agora, no dia a dia. A nossa vida é um milagre. A nossa esperança é um milagre. Viu? A nossa coragem é um milagre. A nossa fé é um milagre. Tem milagre maior do que esse, gente? Porque a gente passar por essas coisas todas e tudo isso bombardeando em cima da gente e a gente ter força. Isso é o maior milagre. E tem força por quê? Porque eu tenho fé. E essa fé é o quê? É essa firmeza que eu sinto, né? Essa vontade de vencer. Essa vontade de dizer, hoje eu posso errar, mas amanhã eu tenho que acertar. Mas eu tenho que acertar. Porque se eu continuar errando, não vai adiantar. Aí tudo que eu falar de fé, eu proclamar, não tem valor. Porque não tem valor nem para mim. Como é que eu posso acreditar para os outros uma coisa que nem para mim tem valor? Então fé é uma questão realmente de compromisso. Se quiser que algo novo aconteça, analise a própria vida, as próprias buscas, porque a fé é algo exigente, exige conversão contínua. E a gente sabe que quem busca tanto o mal quanto o bem vai encontrar. Depende de nós, depende onde nós queremos construir a nossa realidade. As ventanias estão aí. Não está fácil viver. O tempo exige da gente responsabilidade. Exige da gente mais amor. Mas não é palavrinha bonita. Ame a sua vida, pelo amor de Deus. Ame a vida dos outros. Não brinque. É isso que nós precisamos. De realidade. Aí eu repito e termino. Depois vai chorar. Chorar onde? Vai chorar na cama, que é lugar quente. Amém. Por isso chegou este dia tão feliz. Vamos colocar nossas orações diante de Deus, lembrando que a oração é um exercício que me sustenta a ser fiel, porque senão ela se torna um palavrório que não chega a Deus. Não chega a Deus por quê? Porque não atingiu a minha pessoa, não atingiu a minha vida, não atingiu minha busca de felicidade. Aí não chegou a Deus, não atingiu a Deus. Em silêncio, pensemos. Vocês construíram a casa na rocha, sobre a rocha do amor. Vocês construíram a história como alguém pensando no Senhor. Tudo isso, Senhor, elevamos até vós, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive e reina na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso,
Pai, Filho e Espírito Santo. Desça essa bênção sobre todos e todas e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus. Vocês entenderam que a fidelidade tem consigo sua cruz, mas nunca perderam o rumo, pois na fé há sempre luz.